Fala comigo, meu parceiro. Estamos aqui mais um podcast da Blue e hoje a gente vai te trazer informações que poucas pessoas te trazem no mercado. Hoje o tema é direito imobiliário. Você pensa que o quê, meu parceiro? Você acha que é fazer qualquer tipo de contrato, escrever qualquer coisa e vai dar boa, irmão? Você tem que ter muita consciência do que você está falando. E hoje eu trouxe aqui o Juan Hadi. Mais de 15 anos dentro do mercado imobiliário, irmão. Legal. Se apresenta um pouquinho pra gente, vai. Conta pra nós o que é que você já fez, o que é que você já aprontou nesse mercado, meu camarada. Obrigado o convite, Cova. Vou chamar assim, me sentindo íntimo já. Já tá em casa, irmão. Já tirei o sapato aqui, pessoal. Ainda bem que vocês não estão vendo nem sentindo. O Kowalski tá aqui sofrendo. Veja, Kowalski, eu entrei no mercado fiz o curso de tecnólogo em negócios imobiliários. Você fez 2009 isso aí? 2009. Cara, você foi um dos primeiros que fez esse curso no Brasil. Eu fui da primeira turma, né, junto com o nosso amigo Pita. É mesmo, cara. E quando lançou o curso, nós entramos na primeira turma. Hoje já vão-se lá algumas boas turmas, mas a Federal do Paraná tinha o curso técnico, né? O técnico de transações imobiliárias. E aí foi a primeira vez que eles lançaram esse tecnólogo. Então a gente teve o prazer lá de sermos os primeiros. Esse curso ele tá aberto, eu acho que se vocês entrarem agora no NC Concursos da Federal, a pessoa consegue se inscrever, um vestibular como qualquer outro curso, medicina, direito. Só que é uma concorrência hoje que é de 2 para 1, né? Então você precisa ser melhor que outra pessoa. Eu não fui um gênio, né, de entrar no passado, mas digo outro, né? A questão é permanecer, porque é uma graduação. Certeza. Ali agora acho que são 2 anos e meio de aulas todas as noites. Então a pessoa tem aula de obrigações, tem aula de marketing jurídico, tem aula de gestão, é um baita curso, né? Cheio de professores, todos concursados, né? Professores sensacionais. Cara, isso é sensacional porque o que a gente vê, né? Muitas pessoas que entram no mercado pensam, não, é fácil vender um imóvel, é simples. E realmente, né? Se você tem um bom imóvel, você tem um cliente, você traz, é simples. Só que não é fácil você chegar até ter esse contexto, ter os perigos, ter os riscos, tem tudo mais envolvido dentro da operação. Ser corretor é ter uma própria empresa, né? Exatamente. Cara, ele é empresário, ele tá ali a todo momento arriscando a pele junto com qualquer negócio que ele faça errado, né? Então ter esse respaldo, esse conhecimento, né? A base, né, irmão? Um marketing, né? Saber uma empresa, como é que uma empresa funciona, o que tem de entrada. Cara, isso é muito bom pro mercado como um todo. Né? Eu acho que eu falei para você um pouquinho antes. Isso aqui foi criado por causa que em 2008, 2009, quando eu entrei no mercado, ninguém me passava informação. Parceiro, eu tive que descobrir tudo na testada. Sabe quando você vê a porta fechada, você dá testada? Errando, literalmente errando. Então poder levar um pouquinho de informação. E de que ano que a gente tá falando, Kowalski? 2009, irmão. 2009, com a internet muito incipiente ainda, né? Pô, tava só começando, irmão. Só começando a brincadeira ainda, né? E veja que quem entra hoje tem uma grande vantagem, né? Claro que eu defendo os cursos formais, mas hoje o cara liga o teu podcast no carro indo pra casa. Sim. E vai ouvindo, sim, né? Sim. Agora, qual o percentual de pessoas que buscam isso, né? Que estudam, que vão pros livros, vão pro YouTube, vai lá. Vai assistir um vídeo no YouTube, né? Um medalhão lá que fala, você que fala de mercado. São poucos, infelizmente. Sim. Né? E esse é a nossa ideia, né? Levar a informação, levar aquilo que poucas pessoas falam, irmão. E você tá preparado, meu brother? Eu tô. Você tá? Eu tô, irmão. Vamos lá, vamos pra cima. Me conta, então, primeiro, né? Por que você foi fazer o curso de TTI, né? Qual que foi o intuito? Falou, pô, né? Que eu vou ser corretor. Primeiro, qual foi o desejo? Você vai escolher a história. Você é da época do Linha Direta? Linha Direta, você vai escolher o final. Morri de medo desse negócio, eu também, irmão. não dormia. Pô, você tá brincando. Achava que o corpo tava debaixo da cama. Mais ou menos por aí. Não que eu fosse jovem, né, nessa época. Mas assim, posso te contar a história romântica dos coaches ou a verdade? Qual você quer? A verdade nua e crua. Foi necessidade, né? Legal. Eu nunca fui de família pobre, mas assim, também não sou de família rica, nunca faltou nada em casa, mas minha mãe não tinha condição de pagar a faculdade, né? Então, ela falou, olha, ou você faz aí um FIES, um ProUni, ou se vira, né? E aí, quando eu tinha... Em 2016, eu trabalhava numa loja de som do meu pai, que ficava lá no SIC, e minha avó falou, vou arrumar um estágio pra você. Acho que minha avó não queria me ver trabalhando em loja de carro, talvez fosse empresário de outro ramo hoje, né? E aí ela me conseguiu um estágio na Caixa Econômica Federal. Cheguei lá o primeiro dia, com 16 anos, e falaram, você vai trabalhar no setor de habitação. Já começou ali. Não fazia então ideia o que era, né? Como todo estagiário não faz muita ideia do que tá fazendo. Não temos estagiários aqui, né? Puxa, desculpa. Me colocaram lá no setor. E aí, Kowalski, o que era a minha tarefa?
olha que loucura. Eu tinha que ficar o dia inteiro montando pasta de processo de financiamento. Acho que você nem sabe disso, né? E tirando certidões negativas dos pretensos vendedores. O dia inteiro, fazer às 6 horas lá, né? Às 6 horas de estagiário, né? Estagiário leva 1 hora para tirar uma certidão. Mas foi isso. Então eu fiquei 2 anos fazendo isso, claro, fazendo outras atividades correlatas. E ali a gente liberava fundo de garantia, liberava os processos de financiamento. E aí quando eu saí, eu fui meio que puxado para uma imobiliária para criar o correspondente bancário, que estava começando. E aí na época eu tinha 2 opções. Eu gostava muito de imóveis. E aí, olha que viagem. Eu prestei vestibular na PUC, aqui do Paraná, para arquitetura. E pro TTI, pro TNI, que estava sendo criado. Então, eu passei no TNI e passei na PUC. E claro, qual que foi o critério de escolha? Qual é de graça, né? E aí o TNI era de graça e eu acabei ingressando lá no TNI. Foi assim que eu fui parar lá e conheci uns malucos no mercado. Quanto tempo depois você falou, não, agora, peraí, deixa eu me especializar no ramo do direito. Porque tá muito próximo, né? Mas tem uma outra caminhada também, né? Como é que foi essa transação? Olha, Kowalski, eu acho que foi um dia quando eu tinha perdido o Inter 2 às 22h30 no inverno de Curitiba. Brincadeira. Mas isso aconteceu, né? De fato. Quantos perrengues a gente não passa na vida. Mas sabe que lá a gente teve 2 grandes mentores, que são meus e de muitas pessoas que provavelmente estão nos ouvindo, ou serão, que é o Marcelo Losso, que é um cara brilhante, fantástico. Fera. E a professora Silvana Carboneira. E os 2 são professores, né, do direito, são advogados. A Silvana, desde que entrou na Federal, já há algum tempo, se dedica exclusivamente à docência, mas na área jurídica. E eles foram plantando aquela sementinha, né? Então eles foram os meus primeiros mentores de vida. Legal. E quando eu estava perto do final da faculdade, aí eu já trabalhava no comercial do Banco Itaú, do crédito imobiliário do Banco Itaú. Eu cheguei para minha chefe, para Juliana, e falei, Juliana, tô terminando o TNI. Veja, Kowalski, eu tinha 21 anos. Legal. E falei, eu queria fazer direito, mas eu tô muito velho. Olha só. A gente não tem muita noção das coisas quando é mais novo, né? É um idiota, né? Completo, né? É aquilo, é muita pressa, né? A gente tem muita pressa quando é novo, né? Eu acho que só com o tempo que a gente vai conseguindo compreender o momento certo das coisas, porque, mas isso é bom, né? Porque querendo ou não, você foi lá e fez, né? E ela me disse, né? Isso fica pra vocês. Ela falou, o tempo passará, você fazendo ou não. Aí, ó, legal. E o tempo passou, legal, né? A sorte, legal. A atitude de fazer foi que fez a diferença. E a diferença do mundo, né? De quem faz, né, meu camarada? A gente sempre fala, eu sempre falo, querer todo mundo quer, irmão. Querer todo mundo quer ficar rico, quer ficar milionário, quer ir pro céu, mas morrer ninguém quer. Sim. Né? Quer ir pro céu, mas morrer não quer. Quer ter bastante sucesso, mas não quer se esforçar, não quer se dedicar, não quer fazer, né, as coisas, né? Foi fácil se formar, irmão? Não foi fácil, mas também não passando, né? Hoje não foi tão difícil. Legal. Né? Legal. Depois que você faz, parece que o trecho não foi tão penoso assim, embora a gente saiba que né? Você falou uma coisa, né, Kowalski? Eu vinha ouvindo um podcast e eles falavam assim, olha, na verdade, vou fazer essa figura de linguagem, né? Não fiquem chateados. Mas quando a gente pensa, sabe aquela pancinha que a gente tem ali na barriga? Quando você pega nela, assim, você tem uma identidade com ela, você fala, o Kowalski foi lá pegar na dele. Eu fui procurar, mas não achei não. Não achou? Que bom. Quem é o culpado por ela? A gente mesmo, a própria pessoa. Sim, né, cara? Sim. E aí a gente fica pensando, bom, eu quero ter uma vida com mais saúde. Bom, eu vou comer melhor, né? Eu vou pra academia. Eu quero uma vida de estudo. Bom, eu vou estudar. Né? Eu queria tanto ler livros. Eu sempre lembro do Karnal, né? Perguntaram pra ele, Karnal, como você lê tanto? Ele falou, eu vou contar, escutem, eu sento, abro o livro e leio. Sensacional. Genial. É sobre isso, né? Sobre a dedicação, né? Sim. Sobre o fazer, sobre o se diferenciar, né? Hoje, né, em mundos de inteligência artificial, mudanças, internet e tal, qualquer idiota é rei com isso aqui na mão. Eu quero ver quem que vai colocar em prática. Sim. Né? Quem que vai colocar em ação, quem vai colocar a energia em cima de um objetivo que às vezes vai demorar 1, 2, 3, 4 anos para chegar, né? Mas, irmão, fomos para outro lado já. Eu separei uma meia dúzia de perguntas aqui, ó. Não, mas foi legal, porque é isso aí, né? Essa dedicação, é isso que muda, né? Viu? Mas me conta aqui, ó. Mercado imobiliário. Vamos falar de mercado imobiliário, vamos entrar, né? Para entrar nessa pergunta, eu tenho um discurso que eu falo mais ou menos assim, né? Antigamente não, durante a grande maioria do tempo, o que mandava era a espada, né? Era a espada, era a posse, era você brigar pelo teu território, por isso e tudo. E de repente mudou, né? A armadura hoje é um terno bem colocado,
a espada ela virou uma caneta e o que está escrito é o que vale. Né? Então, esse é o direito, essa é a mágica do direito, né? Compreender todas as leis que foram geradas desde que o mundo é mundo por escrito, para colocar isso em prática e trazer isso. Dentro do mercado imobiliário, irmão, como é que eu faço para não ter nenhum tipo de risco? Né? Como é que eu vou me anteceder aos problemas, imaginando o corretor que é leigo, que está chegando agora dentro do mercado? Como é que eu me antecedo aos problemas? Né? O que a gente faz nesse momento? Né? Olha, Kowalski, eu vou pegar estritamente o que você me disse, né? Como eu não corro nenhum risco. Não existe isso. Vá para o outro plano, talvez. Não existe, né? A gente vive, né? Muitos filósofos tratam da sociedade de risco, né? E a gente vive nela porque a todo momento nós podemos ser atropelados, né? Aqui, eu vindo para cá, poderia ser atropelado pelo vermelhão, pela bicicleta. Enfim, N coisas podem acontecer. Então, o risco, ele é inerente da vivência humana, né? Legal. Risco é inerente. Perfeito. Ficou bonito? Vamos Ficou dar bonito. Um corte, não, fala será? de novo. O risco é inerente da vivência humana. Caramba, irmão, é sobre Olha isso. Só. Legal. O que a gente não fala quando tá bem alimentado, né? Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode mitigar o risco, né? Tentar identificar antes da hora o risco. Posso fazer uma transação imobiliária isenta, indene de risco? Jamais. Não existe, né? Vamos para o mercado imobiliário? Se não existisse risco, não teria, por exemplo, recuperação judicial. Não teria falência, né? Por quê? Não existiria cartório para ter que documentar. Não existiria cartório, a gente ficaria no fio do bigode fazendo as coisas, né? Mas eu posso me preparar para uma situação de uma forma mais técnica. E aí sim, qual o segredo? É boa técnica, né? Para que eu evite esses riscos, para que eu mapeie esses riscos, para que se eu tiver um problema lá na frente, eu tenha documento, eu tenha cuidado, eu tenho lastro, contrato, certidões para mostrar, olha, apesar do que aconteceu, eu me precavi, eu sou adquirente de boa-fé, né? Eu sou investidor com boa-fé, então eu não posso ser penalizado ou a minha pena tem que ser menor, né? Sim. Então eu acho que assim, a gente está na fase... E aí pegando um exemplo meio bobo, assim, mas assim, a gente pensa Brumadinho, né? Dava para prever que aquilo ia acontecer? Cara... Dificilmente, né? Dificilmente. Mas dava para mitigar? Dava. Então aí eu busco responsabilização por algo que eu poderia, de alguma forma... prever. É mais ou menos como a gente vive o mundo, é mais ou menos como eu vejo os negócios, especialmente o mercado imobiliário hoje. Legal. Tem como mitigar muita coisa. Cara, a gente falou nessa palavra cartório, né? Para mim, cartório tem tudo a ver com isso, né? O fio do bigode que você falou, né? Que muita gente às vezes matava porque eu falei uma coisa e de repente lá na frente eu mudei, não sei o quê, e o troço mudou. O cartório foi inventado basicamente para isso, né, irmão? Para você, vamos fazer um acordo, vou lá, você assina, eu assino, tá lá pautado, né? E dentro de um imóvel, tudo que está colocado dentro de um cartório é o que importa também. Quando eu vou comprar, eu vou vender, eu tenho que ter muitas preocupações, né? Quais são essas preocupações, irmão? Olha, eu gosto de história, né? Eu tenho gostado... Eu também gosto. Falou filosofia, Leandro Carnal, tenho gostado cada vez mais de história da propriedade do Brasil. História da propriedade? Show de bola, irmão. Depois você vai me passar umas referências, então. Vou passar, vou deixar. Tem um livro do professor Alexandre Barbosa, que é um professor coordena o doutorado da Univel, que é Propriedade Sem Registro. Propriedade sem registro. E recomendo para todo mundo. Não é um livro do direito, mas assim, o primeiro capítulo desse livro, ele tá contando como que começou a apropriação de terras no Brasil. É mesmo? Primeiro pela coroa portuguesa, né? Sim. Todo o avanço, Brasil Império, Brasil República. Então é muito bacana de você ver como a Igreja Católica tem o seu papel nisso, né? Nos registros dos vigários, nos livros. Passa pela questão das transcrições até chegar na matrícula, né, como a gente conhece hoje. Então, entender como isso foi formado, essa bagunça titular ou bagunça de domínio de terras, ajuda a gente a entender por que a gente está brigando hoje por casos lá de 1910, né, em áreas especialmente rurais, né, mas também urbanas. Então, veja, se a gente ainda tem um sistema hoje que depende dessa construção histórica, a gente tem muito a avançar. E se a gente tem como buscar minimamente a segurança e mitigar o risco hoje, não tem por que não fazê-lo, né? Muitas vezes o pessoal compra... Clientes que entram em contato, né? Eu queria comprar uma área de posse. E aí você fala, olha, me manda o que você tem de documento.
e você passa uma proposta para o cliente, ele fala, tá muito caro, deixa que eu vou confiar na pessoa. Né? Como advogado, me dói isso. Sim. Especialmente como pessoa, né? Porque eu sei que a pessoa vai investir um grande dinheiro ali e não tem o mínimo de segurança jurídica. Sim. Então, a gente tem hoje uma dualidade de sistemas, né? A titularidade, de fato, a propriedade, que é o que as incorporadoras vendem, né? Em 99% dos casos, as incorporadoras sérias. E a gente ainda tem um regime de posse muito forte no país e que te diria que vai muito tempo, aí 50, 100 anos ainda, pra gente talvez resolver boa parte dessas estruturas de posse, né? Porque o país foi formado com base nessas concessões de posse do Estado, né? E depois a gente tornou isso particular. Mas deixa eu voltar, Kowalski, que eu vou pra sala de aula, você tem que me puxar. Cara, isso aqui é muito legal, né? Pra gente entender, né? A gente vive num país muito novo ainda, né? Sim. Pô, 500 anos atrás a terra era de ninguém. De repente chegou alguém e falou, olha, agora esse pedaço de terra é meu, vocês que saiam daqui, né? E aí, como é que foi essa... Eu acho isso muito interessante. Você lembra um pouquinho dessa parte da coroa portuguesa vindo, das divisões? Como é que foi isso aí? A gente começa lá pelas capitanias hereditárias, né? Nossa, que a gente aprende lá na escola, né? E aí olha que interessante. Pensa que eu chego para você, né, Kowalski, que eu sou empresário português e falo assim, descobri uma terra nova, venha comigo, suba na minha nau, né, no meu barco, que eu vou te dar um pedaço de terra lá. E chega lá, você tá esperando chegar no pátio Batel, né, no Batel ali, falando assim, nossa, tem toda a estrutura. E quando você chega, tem um povo meio que não te dá bom dia, fala uma língua diferente, uma terra desconhecida. Você não tem GPS, né, Você não tem o Google Earth. E, de repente, você tem que popular esse espaço de terra. Então, quando a gente para e pensa, não foi um sucesso de início, né? Ninguém queria vir para cá. Sim. Então, teve que ter muito estímulo, né? A gente tem ali registros... Pensando, o que eu vou fazer numa terra que não tem nada, só tem mato? Tô aqui tranquilo na aristocracia portuguesa, né? O que eu vou fazer lá? É mais ou menos assim, desculpe o exemplo esdrúxulo, né? Mas voltar 20 anos e falar assim, vá lá popular, vá lá fazer lançamento na Fazenda Rio Grande, né? E as pessoas, 25, 30 anos, né? Vamos um pouco mais. E a pessoa fala, o que eu vou fazer lá? Exato. Né? E aí a gente tem essa divisão das capitanias hereditárias, uma tentativa de popular, de fato, o país. A gente tem o sistema de sesmarias, né, de concessão de títulos de posse. E aí a gente vai tendo essa evolução. Até, eu não vou me lembrar o marco legal, né, mas até... aliás, me lembro, a lei de terras, né, é quando eu tenho, de fato, essa transição da posse para titularidade, né? Então, quando o Estado fala assim, agora as terras não são mais estatais, quem tem os títulos de posse vai, de fato, regularizar a sua titularidade. E depois a gente tem a inauguração das transcrições, né? Eu não sei se você... Vamos falar português, normalzinho. As coroa foi lá, distribuiu em 26 capitanias, uma coisa nesse sentido, né? Estados brasileiros. Ó, você vai ficar com isso, você vai ficar com isso, e aí deu para eles. E aí eles foram cedendo isso para outras pessoas. Para outras pessoas desenvolverem a terra. Plantarem a terra, trazendo... A gente tem que lembrar também que existiu o trabalho escravo, né? Pois é. Então, até o livro do Alexandre Barbosa é muito interessante nisso, porque um dos critérios para a concessão dessas terras era a quantidade de escravos. Claro, para poder que a pessoa tinha para poder desenvolver a agricultura. Então, e aqueles que não desenvolviam a terra perdiam, né, esses títulos de concessão. Então, é bem legal. Olha, eu recomendo muito esse livro do depois vai me professor passar. Alexandre. Eu vou ler isso aí porque é muito interessante muito legal essa evolução. Como que o nosso país foi formado, principalmente em relação às propriedades, para chegar ao que a gente chega hoje. Sim. Hoje, na incorporação, a gente vê lá um terreno, mandam pra gente, o terreno tem 2.000 metros, beleza, faz proposta, fica 300, 90 dias em negociação. A hora que a gente vai fazer a análise do terreno mesmo, o cara invadiu 10 metros aqui, 10 metros ali, 10 metros aqui. Como é que eu posso mitigar esse risco? Agora uma pergunta pessoal mesmo. E uma pergunta contemporânea, né? Fala assim, eu não tô falando dos portugueses, os caras estavam cedendo as terras lá e hoje eu tô pegando essas terras cedidas que foram para alguém, só que não estão registradas conforme tá no negócio. O que acontece? Por que a gente tem esse problema no Brasil? Veja, a gente parte muito de ficções, né, Kowalski? Então vamos pensar assim, eu tenho lá um terreno que o meu avô comprou por 3.000 contos de réis. Não valia nada, né? Então, por exemplo, se o vizinho dele invadisse o muro, irrelevante. Certo? Agora eu pego esse mesmo terreno e é o terreno que é vizinho do Castelinho do Batel. Veja, se o vizinho invadiu
né, o muro dele no meu terreno hoje faz muita diferença, porque o preço da terra, ele evoluiu muito, né? Até o Brasil foi um pouco tardio nisso, né? Mas hoje a gente tem uma valorização de metro quadrado parecida, né, ou similar com grandes cidades no mundo. Mas hoje esse metrinho quadrado ele vale muito. No passado eu não me importava muito com isso. Hoje eu me importo. E aí quais são os caminhos para mitigar? Bom, na incorporadora eu tenho uma equipe lá dentro, né? Normalmente as incorporadoras grandes têm essa equipe dentro. As pequenas e os construtores nem tanto, os adquirentes muito menos. Mas assim, não dá para eu comprar uma terra, um terreno sem fazer topografia. Sim. Né? Hoje uma topografia razoável vai sair R$1.500, R$1.900, R$2.000. Né? É uma ferramenta incrível de mitigação de risco. E aí eu faço uma proposta, olha, eu compro o seu terreno, Kowalski, mas uma das condições é eu fazer a topografia, eu pago, eu adquirente pago essa topografia. Mas se tiver divergência, eu tenho a opção de pedir desconto ou desfazer um negócio. E veja, é um cuidado que ninguém tem quando compra terreno. Sim. Uma outra situação muito interessante. Não, aqui a gente tem muito esse cuidado, né? E é isso que às vezes frustra a gente, né? Que é da parte comercial, porque você apresenta um terreno, você desenvolve uma negociação durante 6 meses e tal, e aí a gente chega, agora é o momento de fazer as averiguações corretas e tudo mais. Cara, não foi 1 nem 2 que bateu na trave por causa de vários metros, né? Que na matrícula constava uma coisa e na prática não era a mesma coisa. E que inviabiliza o teu projeto, às vezes. Total. O custo, o valor, você derruba 6 meses de negociação e começa do zero de novo por causa de um problema que não é meu, entende? Não é, às vezes nem do proprietário, né? E não é aparente, né? Que não é aparente, não tem como descobrir, né? E aí é onde você fala, né, de mitigar os riscos, né? Será que não dá para fazer essa verificação já no início das tratativas? Pois é. Poderia pensar até nisso, né? Assim, primeiro mês de tratativa, vou fazer um MOU aqui, mas qualquer avanço, por mínimo que seja, eu vou fazer uma topografia. Faz sentido, às vezes se anteceder a esse problema, né? Só que às vezes não é o momento, né? Porque tá na negociação, tá nisso, vou empurrar aqui, o aperta dali, a prática, os valores, a compreensão. E a briga na incorporadora é sempre comercial. Briga não, modo dizer. E jurídico, né? Não sei se você vive isso. Com certeza. O jurídico é sempre travar, né? E o comercial que fala, cara, depois a gente vê isso, vamos tocar o barco, né? E esse tem que achar um tempero, né? E é muito, muito plausível. Esses dias eu tava trocando uma ideia, parceiro, com um camarada, tá numa outra empresa, ele falou, cara, eu vendo, se o cara quer dar periquito, carro, papagaio, eu pego e faço ele dá um cheque, sinal e tá tudo certo, tudo resolvido. Pro corretor, pensando no dinheiro, tá tudo lindo. Mas eu sou uma incorporadora, que eu tô vendendo pra você, eu dependo do teu dinheiro para construir a obra. Se eu faço um contrato de qualquer jeito, eu faço um negócio de qualquer jeito, parceiro, lá na frente o meu risco é muito grande. Sim. Então eu acho que talvez né, a questão da mitigação de risco seja um dos segredos das grandes empresas, das grandes famílias, das grandes holdings permanecerem tanto tempo com o capital, com o dinheiro, né, em mãos, porque quando o dinheiro não leva desaforo para casa, Exatamente. diz, né? Se você marcar a toca, juntar 600 mil é um parto. Se você perder 600 mil é assim, né? Então, essa matemática do risco, da onde entra o direito, dessa proteção, desse poder da caneta, ele é muito importante, né? Você até fala onde entra o direito. Eu acho que hoje o direito entra em tudo, mas ele não diz que tá ali. Ele é o órgão que regulariza tudo, né? que entra muito na filosofia do pensar, do entender, compreender as consequências, né? As várias consequências de uma atitude, né? Hoje eu faço uma canetada aqui que vai ter uma atitude, uma outra consequência, outra consequência, outra consequência. O mal da humanidade é isso, não é? As pessoas não são más, elas estão perdidas por falta da consciência, né? De compreender essas consequências perante aos atos que são tomados aqui. O imóvel, ele reflete isso na sua matrícula, né? Porque se você tem um problema lá atrás, às vezes você não consegue vender o imóvel que está no teu nome. É isso mesmo? Exatamente, Kowalski. E o que eu chamo muita atenção é algo meio recente, né? É a questão especialmente ambiental. Ambiental? Que ninguém se atenta muito, mas a STJ recentemente proferiu uma decisão e falou, olha, questões ambientais são de natureza propter rem. Trocando em miúdos, né? O que é propter rem? São aquelas obrigações, tal como o condomínio, né? O IPTU, que elas estão atreladas ao imóvel. A dívida, aquele ônus, ele não se importa com quem é o dono, se é o Kowalski, se é o Juan. Ele se importa com quem são os titulares atuais. Né? Então, por exemplo, vamos pensar, aqui no Paraná é muito comum, né? A proteção dos pinheiros, que eu, Juan, vou lá e cometo um crime ambiental. Eu aplico uma seringa
né, na araucária, e a araucária adoece e cai no meu terreno. Falo, pronto, resolvido. Vou lá, construo uma casa sobre ela e vendo para você. Tá? Tinha como você saber disso? Difícil. Poxa vida, meu parceiro. Imagina, você vê uma casa pronta ali, você tá vendo a casa, você não vai ver uma árvore que tinha lá 2, 3 anos atrás. Você vai no IAT perguntar se existia? Não. Não vai. Não se toma esse cuidado ordinariamente hoje. E aí o IAT chega para você e te notifica. Fala, Kowalski, estou te responsabilizando porque houve um corte, supressão indevida de vegetação protegida legalmente. E você fala, cara, não tenho nada que ver com isso. Hoje, pela sistemática entendimento do STJ, você responde junto com quem praticou o crime ambiental. Ou seja, se eu não tomei todas as medidas cabíveis antes, consultei todos os órgãos regulamentares, se aquela propriedade está realmente correta, eu posso lá para frente... Qual que é a penalidade num caso desse? Veja, você vai ter ali uma recomposição, né? Recomposição. Você vai ter que plantar X mudas de árvores em outro espaço. Uma penalidade. Uma penalidade que é monetária, tem um perfil econômico. Do ponto de vista criminal, né? Me parece irrazoável que você responda, porque você não praticou efetivamente o ato, mas você vai ter um custo. Né? E aí, eventualmente, num extremo, talvez até uma demolição parcial daquele imóvel, integral, não sei. Né? A gente ainda está sentindo os efeitos dessa decisão, que deve ter um ano e meio, 2 anos, nova, do STJ, né? Na questão da responsabilidade. Mas a compensação ela virá. Né? Você terá que gastar para plantar e terá que ter o espaço para plantar essas novas mudas. Legal. Parceiro, muito problema pode acontecer no ramo do direito junto com o mercado imobiliário, porque tem muito nozinho aí para apertar. Me conta um caos que aconteceu com você na prática mesmo. Um caos. É difícil de escolher um caos, né? Mas eu vou falar o seguinte, e também tá meio na hype, né? Por causa das decisões do judiciário, a questão do herdeiro que fica morando sozinho no imóvel. Não sei se vocês têm acompanhado. Herdeiro que fica sozinho? Não tô sabendo disso aí. O que acontece, Kowalski? Você tem 2 irmãos, né? E aí um dos irmãos passa a residir sozinho nesse imóvel depois do falecimento, vocês demoram para abrir o inventário. Quando vocês abrem o inventário para dividir, né, a casa do seu pai lá de 3 milhões no Batel, ele fala assim, mas eu tô aqui há 10 anos morando exclusivamente na casa, agora essa casa é minha. Né? Que é uso capião entre herdeiros. Uso capião entre herdeiros? Olha que coisa maluca, né? Nossa, tá brincando. Sim, não estou, né? É uma possibilidade. Tá? Então a gente tem umas situações em que nós somos procurados, atendemos para atender tanto um quanto o outro, né? Situações lá de partilha de bens que são adquiridos às vezes só no nome de um cônjuge e não do outro, né? Nas questões de união estável, a gente tem muito reiterado essas questões. O indivíduo vende o imóvel sem a anuência do cônjuge, né? Apesar do esforço comum. Você deve ver muito isso nas aquisições dos lançamentos, né? Então, às vezes, o indivíduo é solteiro, mas o casal compra, mas só aparece um indivíduo lá no contrato, né? Sim, ele se diz solteiro, mas eles vão morar juntos, né? Os dois contribuem com a efetivação do patrimônio, né? Com o pagamento das parcelas no financiamento. Então, às vezes, o cara vai lá, tá querendo se divorciar, modo de falar, né? Mas separar essa sociedade de fato, ele vende sozinho, né? O dinheiro vai para algum lugar que depois a convivente não encontra, a gente atende, né, um caso ou outro, mas tem muita dificuldade de proteger esse indivíduo. Por isso a importância, né, de formalização das relações, a gente tem há muito tempo já as escrituras de união estável, né, é importante que os cônjuges, né, os companheiros estejam bem cientes, mitigar risco, né, porque tudo muda a todo instante no mundo, né. O próprio comportamento do ser humano, né, hoje ele tá postando no Instagram lá que ama, é apaixonado, amanhã ele ama, é apaixonado por outro. Exato. Né? E aí convida a pessoa a sair de dentro daquele apartamento que foi construído com esforço conjunto. Então, direito de família... Ó a confusão que arruma daí, parceiro. Imagina só. E você fica no meio disso tudo aí, parceiro. Ser advogado é bom, né? Que você fala assim, não, eu estudei isso lá na faculdade, mas isso nunca vai acontecer. Aí você entra numa reunião, a pessoa fala e fala, puxa, isso aconteceu. Né? Então parece que a gente é mensageiro do apocalipse, né, Kowalski? Mas é que a gente vê o ser humano praticando cada coisa que você fala, bom... No próximo contrato que eu fizer, eu vou mitigar isso. Mas isso porque assim, ó, as pessoas tomam as atitudes porque elas não têm noção das consequências. Né? A gente tá gravando isso, falando dessas consequências, alertando o mercado no geral, cara, isso é fantástico, porque a pessoa, pelo menos, ciente do que ela pode estar fazendo, ela vai estar. Né? Muita gente, às vezes, Minha Casa Minha Vida, né?
compra junto o financiamento lá, o casamento dura, 1 ano, 2 anos, e aí existe a separação, e aí, né, para onde vai o imóvel, como é que eu faço, o que acontece, ele pagou mais, eu não paguei mais, quem que foi? É muito difícil essa situação, só que foi um trabalho em conjunto dos dois, né? Porque moradia é uma necessidade básica, todo mundo precisa desse negócio, né? Senão o pessoal tá todo mundo na rua. E pedaço de terra é uma coisa muito importante, né? É onde você vai criar tua família, ter segurança, ter teus melhores momentos, né? E aí, de repente, tudo pode acabar assim, né? Sendo que a pessoa não tomou as medidas cabíveis aí. Mas olha que interessante. E também um outro cuidado, isso serve para incorporador, isso serve para adquirente, né? Do ir ao imóvel antes de fechar negócio, né? Visitar o imóvel pessoalmente. Visitar o imóvel pessoalmente. Rapaz, tá acontecendo muito comigo de eu vender imóvel online, parceiro. Ah, é? Muita gente, porque mudou muito, né? A gente assinou um contrato da França agora. Fizemos uma reunião online, tal, amanhã na França. Mas lançamento, né? Lançamento. Você falou assim, sobrou pouco dinheiro, né? Claro, esse terreno que você está dando o exemplo, talvez fosse um valor econômico pequeno. Mas às vezes os herdeiros, num processo de inventário, eles destroem a fortuna de uma geração brigando. Então... Porque a contratação de advogado, custas processuais, o próprio tempo corrói o dinheiro, né? Rapaz, isso me dói no coração. Porque assim, eu lembro... O que eu lembro da minha infância, né? Eu lembro de eu acordar... De noite, cadê o vô? Tava lá no meio do mato já, enxadona, trabalhando, ralando. Cara, a vida inteira que eu me conheço por gente que eu vi ele trabalhando. Enquanto o sol tava de pé, parceiro, ele tava de pé trabalhando. Mais de 60 anos naquela terra. Né? E de repente, os herdeiros, inclusive eu, né, me coloco nesse lugar sem nenhum tipo de consciência. Falo, não, esse pedaço é meu aqui, eu vou comprar um carro. Olha isso, meu parceiro. Um Chevette. Olha a consequência de pessoas irresponsáveis que não têm noção do quanto é difícil manter um imóvel e principalmente imortalizar. Imortalizar eu não falo, mas deixar esse imóvel rendendo, trabalhando para a família, gerando prosperidade, gerando tempo, né? Aí eu acho que entra na parte de holdings, né? Porque isso é uma forma de proteger um pouco a família, né? O todo, né? Como é que funciona uma holding? Veja, a gente tem ouvido falar como holding, né, Kowalski? Mas é bom fazer um disclaimer, assim, né? Holding é uma estrutura empresarial, né? Que as grandes utilizam, por exemplo, para serem detentoras de capital de outras empresas pequenas, né? Então, os bancos têm holdings, não só o mercado imobiliário. São várias empresas. São várias, é uma empresa controladora, né? E ela tem ações nas empresas filhas, né? Vamos pensar num guarda-chuva, né? Perfeito. A holding está em cima. A gente emprestou esse nome, emprestou essa estrutura de uma forma de popularizar esse planejamento patrimonial e sucessório que a gente chama. Planejamento. Né? E que é mais do que a estrutura, é uma conscientização da família de que, todos vamos morrer. 2, custa caro morrer no Brasil, né? E 3, as pessoas não se planejam para a morte. Por quê? Quando eu tenho falecimento, por exemplo, do seu avô... Não, eu tô no custa caro morrer aqui ainda. Custa caro. Cara, você parou ali. É verdade, Sim. Custa caro. A gente fala hoje, por exemplo, de um ITCMD de 4%, que com a reforma deve chegar em 8%. Né? Então, assim, vamos falar, 10% do patrimônio fica a título de imposto. O advogado que você vai contratar, né? Se for eu, é um advogado mediano, assim... Né? É ok, mas assim, dependendo da fortuna, a fortuna do Gugu fica mais um tanto, né? Pro advogado, custas processuais, o tempo do processo. E aí vamos pensar assim, tem uma empresa no meio disso. Tempo é uma coisa que não tem dinheiro que pague, Não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Você tá numa briga judicial por causa de um... Pô, imagina, da família mesmo. Tio, criado junto, ficaram anos. Inimigos. Sem se falar. Poxa vida, de que vale daí? Sim. Né? Olha o tempo que é jogado fora, que poderia ter boas relações, ter isso, aquilo. E às vezes uma precaução do velho lá no começo poderia ter arrumado tudo isso. E eu te provoco mais, Kowalski. Imagine se eu avô fosse dono de uma incorporadora. Tava lascado. Quem ia tocar a incorporadora? Tava lascado. Né? Nesses todos os anos de briga. E aí onde é o planejamento, né? Exatamente. Esse pensamento do que vai acontecer. Quais são as consequências lá na frente quando acontecer. Porque realmente falar em morte é uma coisa muito dolorida. Sim. Ninguém gosta de falar Mas disso. Algo que a gente tem certeza, né? Até agora eu não vi nada mais certo. Escapou, né? Não tem. Só tem uma coisa que tem mais certeza, que o corretor faixa branca ele vai ganhar 100 mil e vai comprar o quê?
uma BMW. A primeira coisa, né? Isso é uma certeza, né? Pois Brincadeira. é um mundo inconsequente, né? Sim. É um mundo inconsequente. E falo de mim mesmo, porque eu fiz a mesma Comprou coisa. uma BMW. Quase. Né? Aquele carrão importado e tudo mais, a gente não tem noção das coisas, parceiro. Faz 15 anos que eu tô no mercado, faz 15 anos que eu tô aprendendo e ainda melhorando a minha consciência, né? Porque a gente não tem noção, a gente não dá valor para um patrimônio construído, para a dificuldade que é, né, você ter um imóvel, você manter este imóvel por um tempo, fazer esse imóvel gerar fruto, e a pessoa às vezes pensa só no dinheiro, na coisa momentânea, né? Não, eu quero meu carro, eu quero a viagem para Bariloche, eu quero isso, eu quero aquilo, mas e aí? E as consequências dessas atitudes, né? Me conta mais, como é que eu faço um planejamento patrimonial? O primeiro passo é tomar consciência, né, Kowalski? De que nós vamos morrer, Estamos aqui para isso, caro, né? Espero que depois a gente faz um recorte dessa quem parte tá aqui, ouvindo, irmão. assim, é importante encarar o inevitável. E aí isso parte para um estudo das pessoas, né? Quem é aquela família? De quantas pessoas aquela família é estruturada, né? Hoje a gente fala muito das famílias mosaico, né? Que é a construção dos teus filhos com a nova mulher do segundo casamento, né? Com os filhos dela. Então a gente precisa entender quem é a detentora do patrimônio, quem são as pessoas, qual é o relacionamento com os filhos. Os filhos são todos, assim, se viram, têm o seu próprio capital. Eu tenho um filho, por exemplo, que é portador de necessidade especial, eu preciso ter um cuidado com aquele filho, porque o outro, se eu morrer, vai deixar ele sem nada. Então, veja, é mais um plano de estudar a estrutura familiar, né? É uma família empresária? Não, é uma família que vive de locações. É um perfil, né? Não, é uma família que dentro desse grupo eles têm uma imobiliária, eles têm uma incorporadora, né? Que um filho toca um, outro filho toca outro. Então, o primeiro momento é sentar e entender, né? Sentar com um profissional, com um advogado. É porque daí tem tudo, né? Que nem você falou, né? Tem a empresa da pessoa, tem o negócio dela, tem as aplicações no banco. Exato. Tudo isso, né? Precisa Tudo isso é patrimônio. É patrimônio. Né? É patrimônio. O outro lado é entender o passivo e o risco. Né? Uma questão muito importante do planejamento, e aí você falou, né? O corretor é uma empresa. Se o corretor soubesse a importância do LTDA, né? Quando ele constitui, todo corretor profissional liberal, né? PF, constituiria uma limitada para mitigar o teu risco. Né? Opa, na atividade. Isso aqui, vai me explicar isso aqui, irmão. Como assim? Como assim? Já voltamos. Tá. Né? Mas esse planejamento patrimonial é também para isso. Olha, eu tenho uma atividade, por exemplo, uma empreiteira. Eu contrato muitos funcionários. E o giro é muito grande, né? Os funcionários que constroem, por exemplo, o empreendimento da Blue. Será que tem quais riscos estão aí, né? Falando de mitigação. Bom, um funcionário pode cair de uma laje alta e morrer? Pode. É uma possibilidade. Acontece sempre. Ele pode cair e ficar sem um braço? Pode. O que a família vai fazer? Bom, ela vai ajuizar uma ação contra a incorporadora. Sim. Agora, se eu sou pessoa física, construtor, quem vai responder sou eu, pessoa física. E o que vai responder? Os meus bens. Né? Quando eu tenho uma construtora, eu tenho que disseminar essa atividade para a construção. Eu tenho uma imobiliária, eu vou ter uma limitada para essa atividade. Eu tenho uma incorporadora, ela vai ser para esta atividade. E aí eu vou ter uma empresa guarda-chuva em cima, que é a holding. Né? Essa holding ou essas holdings vão controlar as atividades empresariais da família e os herdeiros vão estar ou vão herdar as cotas dessas holdings. Então eu não falo mais do patrimônio direto, né? Eu não vou ter, por exemplo, a BMW, né, que você comprou com a tua primeira comissão. Eu vou ter cotas da holding, a holding vai ser detentora deste carro, né? Eu vou ser dono de uma holding, que esta holding vai ter cotas da incorporadora. Então eu faço uma estruturação societária, às vezes as pessoas pensam que precisa ser uma empresa gigantesca para fazer isso, não precisa, né? Mas que o custo e o risco mitigado justificam uma estruturação. E aí eu vou trabalhar com instrumentos societários dentro da holding para fazer a sucessão. E, claro, respeitando a lei, né? Respeitando o direito sucessório, mas eu tenho um sistema diferente do que a necessidade da abertura clássica do inventário. E aí eu posso juntar outras estruturas, né? Por isso que eu falo que a holding é uma ferramenta, né? Perfeito. É todo um plano de estruturação olhando para a família e para a necessidade. Mas ainda assim existem alguns riscos. Sim, sempre haverão. O risco sempre haverão. inerente ao ser humano. Exatamente. Né? Então Legal. pode ser, por exemplo, que a holding foi feita de forma a violar a legítima, que a gente chama, né? Um filho ganhou mais do que a outra. Bom, eu posso ter uma tentativa depois judicial de anulação, o que é ceder, né? Então, o judiciário sempre está aí para corrigir a prática dos atos, né? Mas eu tenho como mitigar muita coisa, né? Eu tenho como olhar lá para frente e tentar evitar esses problemas.
Eu tenho muito amigo meu, parceiro, tá abrindo imobiliária, tá começando aí, tem 3, 5 anos de operação e tal. E ainda, né, não contratou um advogado, porque tem na cabeça que, pô, isso, nossa, é um absurdo e tal. Realmente é um absurdo ter com custos, ter um advogado por perto, ter uma parceria? Como é que funciona isso, né? Pensando numa imobiliária que quer se proteger e quer levar essa segurança também, né, para o seu cliente. Kowalski, quando os clientes recebem as propostas, eles acham caro. Tá? Depois do primeiro processo fica barato. Exatamente, né? Aí depois eles procuram assim, na verdade eu não quis te contratar lá no passado, mas agora eu quero te contratar para ação judicial. Daí você pega a ação judicial lá de R$100 mil de condenação. Você fala, bom, então eu vou fazer a proposta. Puxa, mas tudo isso, né? Lá no consultivo você cobrava menos. Claro, porque no consultivo eu tô evitando problemas, né? Eu tô estruturando, mitigando o risco. Falando pro cara onde que tá a fragilidade dele, né? No processo, eu já tenho algo muito mais gravoso. Né? Então, normalmente, e aí fica a dica para os donos de imobiliária, olhem, né, o advogado consultivo com bons olhos. Sim, né? Claro. Porque em relação ao risco que o cara tem, é barato. Tá? É o preço justo que se paga para ter a proteção de N coisas. Vamos assustar meus amigos aí, os que não estão conscientes ainda dos riscos. Me fala um grande risco que pode acontecer uma penalidade dentro de uma imobiliária. Eu tô fazendo um checklist na cabeça aqui, né? E eu tô pegando sendo contrapé. Falta de treinamento da equipe, por exemplo, Kowalski. Corretor que fala... Pode falar palavrão aqui? Mais ou menos. O corretor bananão que fala bobajada, né? Pro cliente. Então, assim, eu vejo um comportamento, e isso tá muito dentro do consultivo, né? Do corretor prometendo coisa que não é de responsabilidade dele. Legal. Né? Então, o corretor foi lá, prometeu que ia fazer X coisa, não cumpriu, o proprietário comprou, ficou chateado, não tá no contrato, não tá nada, mas foi prometido perante a imobiliária. E aí? Pior, tá no WhatsApp. Tem prova. Tem prova. O amigão fala assim, fica tranquilo que vai ser autorizada a cobertura, né, de vidro, dessa cobertura aqui do empreendimento que eu tô te vendendo. Fica tranquilo, né? Vai passar na prefeitura. O cara compra a cobertura, 3 anos depois ele vai tentar cobrir, a prefeitura fala não autorizo. Ou tem que comprar potencial construtivo, enfim, tem que alterar o projeto de incorporação. O que ele faz? Ele entra com a indenização, porque agora o churrasco dele não vai ter cobertura de vidro. Né? Então, tô dando um exemplo assim bem drástico, mas que não é incomum. Sim, né? sim. Para você ver como essa promessa feita pelo corretor pode trazer responsabilidade para ele depois. Claro. E aí eu tenho 2 formas hoje de ter um advogado por perto. Ou eu espero estourar a bomba e aí eu chamo o nosso camarada, ou eu faço isso que é... Como é que você comentou? A gente chama de advocacia de partido, né? Advocacia de partido? Isso, que não é do partido político, né? Que fique claro. Na faculdade eu lia isso na tabela e falava assim, não, mas eu não quero, né, atuar pro PSDB, pro PT, enfim, partido que seja, pro PL, né? Agora vão cair o nosso podcast, né? A gente fala as letras e o Instagram derruba. A rede derruba. Mas o que é advocacia de partido? Você paga um valor mensal para o escritório de advocacia e ele vai estar lá à disposição com escopo pré-definido, né? Então, sei lá, 10 horas mês para tirar dúvidas, para elaborar contratos, para sentar na mesa de negociação para tirar dúvida dos clientes. Eu quero abrir uma imobiliária, eu não quero ter risco nenhum, não quero nem fazer contrato. Eu posso contratar para você fazer todos os meus contratos? Sim, você delega a elaboração de contratos. Estourou, né? É bem comum. Alguma coisa de um contrato que você fez? Responsabilidade do escritório. Né? Claro, a imobiliária tem a sua responsabilidade, mas nós seremos acionados, né? Como aquele que elaborou o contrato e não previu alguma coisa que estava ali pontuada, né? Então você terceiriza o risco. Tá? Por isso a importância de contratar escritórios especialistas também, né? Sim. Por exemplo... Não, eu vejo direto, parceiro. Advogado comprando imóvel comigo, parceiro, eu falo, meu Deus do céu, qual que é a tua especialização? O cara é advogado... Trabalhista. Lá, nossa senhora, não, por causa disso. Cara, às vezes viaja, né? A especialização em um nicho é o que vai trazer segurança. Não adianta você, vou contratar um advogado. Tá, contrata um advogado trabalhista para fazer um processo de imóvel? Não faz sentido. Sim. Né? Não faz sentido, é outro métier, é outro tipo de conhecimento, principalmente eu acho que é outro tipo de prática, né? Os meus maiores clientes hoje são escritórios de advocacia, Kowalski. Os teus clientes são escritórios de advocacia? Sim, são escritórios que não fazem imobiliário. Né? E eu percebi desde logo como era importante ter esse nicho, né? Porque eu vou te fazer um desafio, se eu te colocar na Bahia hoje para vender terreno de frente para praia, você vai saber? Você tem na Bahia 24 horas. Rapaz...
Você vai ter que se especializar, né? A gente vai Conhecer ter que dar o uns mercado. pulos, vai ter que procurar uma informação muito rápida, mas não é do dia pra noite, né? E quem que você vai procurar? Os especialistas da região. Então a gente vive a era do especialista, né? E isso serve para todos os nichos, porque a informação é muito abundante, né? Eu não consigo estudar tudo, né? O direito, que nem a gente falou no começo, basicamente ele rege tudo na nossa vida, né? Sim. Toda a nossa vida ela tá pautada, governo, lei, empresa, como funciona, lei do consumidor, né? Só que é uma coisa muito ampla, né? Um advogado, por mais que você queira, você não vai ter um conhecimento de tudo, né? Então, quando você é especialista, você fala, opa, já vi isso acontecer, lá na frente pode dar esse problema. É mais ou menos essa a ideia, irmão. E a experiência ensina, né? A experiência ensina, com certeza. Aí não tem preço que pague, não tem preço que pague, né? Porque às vezes um processo a gente pode falar de 50 mil, 100 mil, a gente pode falar de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Eu conheço camaradas meus com imobiliária vendendo 4, 5 milhões mês, não era gigantesco, mas num top que quebrou por causa de um processo. Um processo desmoronou, o cara tá até hoje pagando lá, tentando se reinventar, porque falar é fácil, eu quero ver fazer. Né? E você sabe qual que é o melhor investimento que eu vejo hoje, Kowalski? Os juros judiciais. Juros judiciais? Sabe de quanto que é? Não 1% ao mês. É mesmo? Que hora que isso entra na conta? Veja, aí vamos pensar esse teu amigo, ele pode ter sido condenado lá em 40 mil reais em 2003. Aí você pensa que desde 2003 está correndo juros de 1% mais correção monetária, né? Que é um pouquinho, mas os juros de 1% é melhor que CDB. Né? Então, assim, se eu tenho certeza que vou receber, mas não tenho muita pressa, eu deixo o processo rolar. E aí, veja, 2003 para 2025, 1% ao mês, provavelmente a dívida é milionária, né? Certamente mais de 1 milhão. Porque os juros na justiça ele é certo, né? O valor é calculado, é judicialmente fixado, então não tenho discussão desse 1%, a minha dívida cresce muito rápido. Então, mais um risco, né, que o indivíduo tem que mitigar. Olha, se eu for condenado, eu tenho que ter um caixa para pagar essa condenação. Né? Não dá. O que eu vejo hoje na corretagem, você vai me dizer que você está talvez mais próximo do dia a dia, é a sangria da atividade profissional. Sangria da atividade? Como assim? Vou te explicar. O cara ganha, final do mês, ganha uma comissão de 15 mil, corretor, da tua equipe. Da tua equipe não, que ele não faz isso, ele está educado. Quanto que ele tira da PJ dele? 15 mil. Ele não deixa nada. Ele deixa de entender que a PJ é separada da PF dele. Mas né? Aí você falou um erro crasso, irmão. Crasso de todo corretor pensa que a comissão dele é o total do dinheiro que ele vai colocar no bolso. Sim. Nossa, isso é assim, dá um tiraço no pé. Enquanto o corretor pensar que simplesmente é um bico, que essa empresa que ele formou, mesmo que ele seja sozinho, né? Ela tem que ter um caixa, ela tem que ter recurso, ela tem que ter dinheiro guardado, ela tem que ter tudo isso para andar, o cara nunca vai ter sucesso. Ele sempre vai andar na corda bamba, né? Aí a possibilidade do cara quebrar é... E é mentalidade, né? Ele não se vê como empresa. É o bico que você falou, né? Assim, não, eu vou vender um imóvel de 300 mil a 6%, dá 3, 6, 9, 18 mil reais. Beleza, 18 mil reais na minha, final de semana, uhul, tal. Esquece que tem imposto, esquece que tem um monte de coisa pra fazer, esquece que tem um mês que vem que vai ter que, né, ter o dinheiro pra comer, que vai ter que ter o dinheiro pra transportar, que vai ter que ter o dinheiro pra pagar a empresa, um monte de coisa. E aí não cresce, né? Fica correndo atrás do rabo, né? Essa mentalidade que falta pro brasileiro, né? Para a maioria das pessoas que eu atendo no dia a dia, irmão, no dia a dia, né? A pessoa pensa, receber uma comissão, é meu, vou torrar tudo. Só que existe uma sequência, né, de coisas. Pode acontecer um mês ruim, que eu vou ficar lá 2, 3 meses sem vender, né? Nesse momento a gente tá muito, né, em cima do muro, eu acho que não é a palavra certa, mas muito apreensivo, né, com as falas do Trump, né, agredindo o Brasil de certa forma, com a taxação e tudo mais, tal. Então, e aí, né? Se eu não tenho uma reserva, se eu não penso como empresário, para onde que vai? Né? Um advogado, eu acho que entende muito isso, né? Não tanto. Não tanto. Eu acho que é um problema geral dos profissionais liberais, né, Kowalski? Boa sacada, profissionais liberais. Faz sentido. Eu vou te falar, tem um cliente meu, logo que eu comecei, sei lá, tava 1 ano trabalhando na PF, bem profissional liberal raiz mesmo, né? Recebia na PF, aquilo tudo errado que o Leão detesta, né? E aí ele falou assim, Rua, a gente queria te contratar um condomínio de um padrão médio alto, só que você tem que emitir nota fiscal. E eu cheguei a pensar, Kowalski, não aceitar o contrato, porque eu teria que abrir uma PJ, uma conta PJ, né? Pagar mais pro contador.
Eu falei, gente, olha que mentalidade rasa, né? E esse cliente, na verdade, eu sou grato por ele, porque ele me impulsionou a falar assim, cara, pronto, agora você tem uma empresa. Abriu outra chave da Abriu outra chave na cabeça, né? Então eu tenho pensado isso e falado muito para os corretores, né? Sim. Ser empresa, tem que deixar um capital de giro lá. Claro. Né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Exato. E o mercado imobiliário, ele é extremamente cíclico, né? Ele tá aqui, daí ele vai para o alto, daí ele vai para baixo, porque a gente depende de fatores externos ao mercado imobiliário, né? Não se vende mais, não é porque o povo não quer, que não consegue. Né? Então eu dependo da linha de crédito, do financiamento, da produção de imóveis que se encaixem dentro desse padrão para acontecer a compra. Se o cara não está preparado, irmão, não vai ter o que fazer, não tem como. Pode ter o advogado que for, irmão. Milagre não faz. Não tem milagre. É tudo sobre dinheiro no final do dia, né? A matemática é essa. Saber lidar com esse negócio, né? Porque ganhar, meu parceiro, é um parto. Para você perder é assim. Sabe que no caminho eu vim ouvindo o podcast que eu comentei contigo e uma mulher... Eles contavam a história de uma mulher que recebeu 1 milhão de Pix na conta. 1 milhão de Pix? Ela gastou em 2 dias. Ah, meu Deus do céu. É a mentalidade que nós estávamos falando. E quando foram cobrar ela falou assim, mas cadê o dinheiro? O que você fez? Não, eu gastei, achei que era um presente de Deus. Olha só. Ela tinha gastado 1 milhão em 2 dias, né? Então a gente não sabe lidar com o dinheiro. O cara que errou o Pix, né? Coitado mesmo. Não vai receber, né? nunca vai receber. Nunca mais. Eu queria voltar um ponto, Kovalski. Você falou da questão das propostas, né? Legal. Uma coisa que eu sempre falo para corretor é que proposta não é venda. Proposta não é venda. Boa. E aí eu vou voltar num período que você viveu comigo, né, no mercado curitibano na década passada e assolou o Brasil, que foi a crise dos distratos. Show Você de lembra? bola, parceiro. 2014, 2015. Ótimo, top. Não, aquilo foi uma loucura. Foi uma loucura que a gente nunca viu antes. O mercado imobiliário mudou, né? Mudou por causa daquilo, porque não existia lei, era processo em cima de processo, incorporador que precisando receber o dinheiro para pagar um empreiteiro para fazer isso, não conseguia porque o dinheiro estava travado, não conseguia desligar a matrícula de um empreendimento. O empreendimento ficou 4, 5 anos ali sem o cara conseguir desligar. Por que aconteceu essa loucura, irmão? Me conta. Olha, o porquê não aconteceu é difícil dizer, né, Kovalski? Mas assim, tem alguns elementos, né? Primeiro, uma insegurança jurídica dos tribunais, né? Os tribunais, cada tribunal decidia por uma multa, né, por uma espécie de resolução do contrato. Então a gente via Tribunal de São Paulo praticando uma coisa, Paraná outra, né? Até que o SCJ deu algum caminho, mas a lei dos distratos, né, trouxe regras bem claras, inclusive com multa, que a gente vê, alguns reclamam, né? Com multa de 50% hoje, né? Onde se tem patrimônio de afetação. E isso deu para nós, né, para os incorporadores, para quem arrisca a pele no jogo, muita segurança. Sim. Porque assim, ó, o nosso lado aqui, parceiro, é só quem leva fumo. Eu levo o fumo do governo, eu levo o fumo da prefeitura, eu levo o fumo do empreiteiro, eu levo o fumo da chuva que choveu, do investidor, né? Do investidor. Então a gente fica a todo momento levando bronca, parceiro. Quando eu vou desligar o empreendimento é onde, depois de 4, 5 anos de obra, que talvez eu veja o meu lucro. Nesse momento eu tenho um problema, eu tenho um processo, eu tenho um distrato que não está acontecendo. Né? Essa velocidade na resolução dos problemas hoje dá muito mais confiança jurídica para que nós lancemos mais. Né? Então isso aí mudou completamente o cenário que a gente vive hoje. Né? E comportamental, né? Eu saí de uma reunião uma vez, comentava contigo que trabalhava no mercado de construção, né? Dentro do incorporador, e a regra era, distrata. O cara quer distratar, distrata. Porque outros vão comprar. Sim. Qual que foi o grande problema? A gente distratou muito e ninguém comprou porque não tinha linha de crédito, né? Exato, a gente entrou em crise. Quer dizer, a gente tá falando de uma época que essa lei que estava quase a mesma coisa de hoje. Sim. Na verdade, hoje está um pouquinho mais do que estava naquela época, que já era o caos. A gente tem que aprender com os erros, né? E também adquirentes, assim, eu acho que mesmo hoje a gente tem adquirentes muito emocionados, né, Kovalski? Com certeza. Que estão comprando. E aí eu digo, tem uma linha de corretores que vendem sonhos, né? Eu acho que o bom corretor não vende proposta, ele vende o contrato. Legal. E a realização. Porque o cara fez a proposta, ele vai dar lá 20 mil de sinal, daqui um mês ele liga e fala, cara, olha, tava emocionado, eu não consigo assumir o financiamento, né? Eu não tenho esse dinheiro. Então, a mitigação do risco tá muito no consciente das pessoas também, né? Vai tomar uma atitude, cuidado com a emoção, né? Eu sei que a emoção vende, mas é preciso ter um temperamento, de novo, né? Entre quem realmente tem condição de comprar, de financiar e quem tá só de aventureiro, né? Por isso que o teu trabalho é muito importante. Comprar um imóvel não é uma coisa tão simples. Eu nunca esqueço o primeiro imóvel que eu comprei com a minha mãe. Cara, isso teve um peso na minha vida e em todo o decorrer dela muito grande, porque eu lembro o esforço que nós fizemos para pagar um financiamento que a gente não tinha noção do valor que a gente aprovou, lenha, gera o contrato, vamos lá, que assina o negócio.
Caramba, a hora que a gente foi ver, era parcela, era condomínio, era água, era luz, era isso. Sabe pra mim o que aconteceu, velho? Eu contar pra você. A gente financiou. A parcela era tipo como se fosse metade do que eu e minha mãe ganhavam. Né? A gente conseguiu aprovar, não sei o que o cara fez lá. Eu sei que eu trabalhava num shopping, trabalhava diretão, isso com 20 e poucos anos. Eu tinha que fazer taxa de noite, trabalhar de segurança de noite para complementar a renda para conseguir pagar aquele financiamento que eu, menino, não tinha consciência nenhuma do que eu estava assumindo naquele momento. Mas graças a Deus isso me fez virar homem, fez virar homem, assim, né? Eu trabalhei mais, eu me esforcei mais, me dediquei mais e beleza, deu boa. Mas mesmo assim, tem pessoas que não vão ter essa capacidade, né? E que vão simplesmente pegar um trabalho de anos e jogar fora. Né? E aí olha a questão, né? Hoje a mentalidade das pessoas é assim, mas depois eu contrato um advogado para fazer a revisão do contrato de financiamento. Né? E hoje, assim, em outros tempos, o direito bancário, né, os tribunais admitiam mais, de fato, as revisões. Sim. A gente passa por um cenário hoje que não é esse, né? Salvo exceções, dificilmente a pessoa vai conseguir revisar alguma coisa ou vai conseguir revisar muito pouco. E o caminho é o leilão desse imóvel, né? A gente vê aí os leilões da Caixa, dos bancos. Eu faço esse leilão em menos ali de 6 meses. Né? Em menos de 6 meses o cara perde o imóvel mesmo, né? Eu já perdi, parceiro. E vou contar... Parece que a gente combinou, né? Eu tô cutucando as feridas ali. Não, tá mesmo, brother. Pô, contaram tudo aqui. Mas aconteceu isso, né? Uma falta de noção total. Uma época eu precisava de um capital de giro, né? E me surgiu um banco lá falando, olha, né, vamos fazer alienação do imóvel e tal. Na ignorância de uma pessoa que leu sobre, mas não estudou a fundo, falei, não, é meu único imóvel, eu quero ver eles arrancar esse imóvel do meu nome. Parceiro, não deu 4 meses. Porque eu não fiz uma alienação fiduciária, eu fiz um capital de giro. Era outra lei que entrava. Apesar do imóvel ser o mesmo de garantia, era outra lei. Eu nem vi de onde saiu o tiro, parceiro. Anos de trabalho, foi embora. Jogado fora. Por causa disso, porque faltava o seu. Onde é que você tava, meu camarada? Agora você me tem por perto. Mas veja, mesmo na alienação fiduciária, né, Kowalski? As pessoas falam, mas a alienação fiduciária por ser bem de família eu não perco. Mentira. Sim. Né? Você tá elegendo bem para dar são coisas que o pessoal conta, né, por cima e que a gente acredita como verdade e que a hora que você vai ver o que a caneta colocou aqui é totalmente viagem de uma pessoa que não tem noção. E aí é onde as consequências. Aí é onde o cara se lasca inteiro. Trabalha a vida inteira, acha uma excelente oportunidade, coloca o pezinho ali, puta, a oportunidade vira um pesadelo pro cara. Né? Acabou. Muito da vida. O fiador passa por isso hoje também, né? Até ontem veio uma pergunta na caixinha do Instagram, né? O fiador pode perder o imóvel mesmo sendo bem de família? Pode, né? Se teve essa discussão no STJ e STF há muito tempo, hoje é pacífico. O fiador perde o imóvel. Né, se não pagar a alocação, ele é afiançado, ele é responsável junto, né, pelo débito. E a gente está falando aí, às vezes, de locações que são lá de R$2.000 por mês, né, Kowalski? Que num ano é um valor considerável, que ninguém tem, o brasileiro comum não tem na poupança para bancar. É o imóvel dele que vai. Né? Então, tem que ter mais cuidado ao viver hoje, né? Pois é. Especialmente porque o acesso ao judiciário é muito maior. Então, assim, fulano não vai me cobrar. Vai. Né? A gente tem juizados especiais em que a pessoa entra sem advogado, né? E a gente tem um zilhão de advogados, né? Sedentos por atender casos, enfim, prestando um serviço, né, à comunidade. Então, o acesso à justiça ficou mais fácil. Por outro lado, as pessoas têm um acesso ao contrato mais fácil e às vezes irresponsável. É bem isso, né? Eu tenho mais acesso à informação, eu acho que eu tenho mais informação e aí é onde que mora o perigo, né? Aí é onde o negócio complica. Parceiro, voou 1 hora, mas eu tenho mais algumas perguntas aqui ainda. Eu tenho uma que eu acho que é muito interessante, porque muita gente entra na profissão, no mercado imobiliário, principalmente no nicho de lançamento, porque o mercado imobiliário ele é gigantesco, né? E a gente é de incorporadora, então é legal falar sobre isso. Vou vender um lançamento, tal. Ou vamos pensar no caminho inverso, né? Eu sou um comprador, né? O que eu preciso entender, né, desse negócio como um todo para fazer uma compra com o menos risco possível? Veja, eu acho que o primeiro passo é conhecer quem é a incorporadora. Quem? Né? E como eu conheço a incorporadora? Eu posso conhecer de 2 formas, documentalmente e em carne e osso, né? Legal. Eu posso verificar o histórico de incorporações que ela já lançou na cidade,
Posso pedir as matrículas, verificar se tiveram processos, se não tiveram. Se tiveram, né? Porque ninguém está ileso de processos, mas se os processos tiveram razão, qual foi o motivo, o que as partes demandavam ali nos processos, né? Se teve acordo ou se não teve. Eu acho que o advogado consegue ajudar a parte a verificar quem é o incorporador, quem é o vendedor. E o carne e osso, que eu digo, Kowalski, é ir nos empreendimentos que ela já entregou. Claro. Né? Então, assim, foi entregue um empreendimento lá 5 anos atrás. Pô, eu vou lá bater na portaria, ver se o porteiro me atende e me conta como que é o empreendimento. Vou ver se tem um morador entrando, né? Ou às vezes eu já deixo claro pro corretor, eu compro, mas uma das condições é visitar outros empreendimentos. Sim. Você me leva? Sim. E aí, provavelmente, ele vai me levar nos mais belos empreendimentos, né? Então, talvez seja importante eu fazer esse tipo de diligência. Tá? Mas isso que você falou, às vezes, é muito importante. Porque sabe o que acontece? Tem muita gente que vende preço. Preço, para mim, é muito diferente de valor. Sim. Né? Cara, 90% dos pepinos que você vai encontrar é porque você vai achar um preço muito barato. Você vai lá, o preço barato, no final das contas, você compra um negócio, não entrega o negócio, você perdeu o teu direito, você vai... Cara, aí que lasca. Esse negócio de valor, né? Valor, ele tá em todo esse histórico, né? O incorporador que tá começando uma obra. É um risco muito grande, não é? Sim. Pô, a gente tá falando de uma obra de, às vezes, sei lá, 200 unidades que sejam aí, a 300 mil cada uma. Eu tô falando de uma obra de mais de 50 milhões aí, fácil. Né? Só que às vezes o cara não consegue, ele não tem o capital suficiente para isso, né? Aí é onde que mora o perigo, né? Você compra um negócio achando que é barato, só que o cara não tem a capacidade, e aí? Comprei um imóvel, não foi entregue o imóvel, para onde que eu vou? Você vai pro judiciário, tentando buscar... Eu vou falar com o Wanda. E aí eu ia fazer um acréscimo, né? Eu preciso ver se existe seguro, né? E quem que tá financiando essa obra. Se eu tenho, por exemplo, uma Caixa Econômica Federal, assim, tem que quebrar o país, né? Posso estar falando besteira aqui, espero que eu não seja repreendido no futuro, mas para uma Caixa Econômica não cumprir com aquele contrato. É muito difícil, né? Hoje a construção civil, ela vem do recurso da poupança do FGTS, que, diga de passagem, estão vinculados à Caixa Econômica, ela que cuida desse recurso. Então, como você falou, faz muito sentido. Eu tenho que quebrar o INSS e a poupança para... Eu tenho empreendimento forte, né? Quando eu tenho... eu tenho um Banco Santander, um Bradesco financiando... Veja, eu tenho um financiamento forte. Eu tenho um seguro, né? De que se aquela obra não for entregue por aquele incorporador, eu o destituo, a lei prevê o regramento e eu contrato, né, por meio de seguro, um outro incorporador para concluir. Veja, não é o melhor dos mundos, né, mas é uma trava que eu tenho. Agora, assim, o seu João da Silva, nada contra os pequenos incorporadores, né, mas que está lançando o primeiro empreendimento com o recurso do acerto dele da Copel. Louvável, né, que ele esteja empreendendo, mas aí eu preciso de repente dividir mais os balões, né, pagar um valor, arriscar menos na frente. Esse não pode ser um empreendimento que eu vá morar, talvez, né, tem que ser um empreendimento para o investidor, porque eu digo, né, tudo é vendável. Agora, quem é o comprador? É o que vai morar, né, você e sua mãe? Ou é, sei lá, o Pita, nosso amigo em comum, né, que tem 3 milhões lá num caixa para investir em risco, tá sobrando, né? Então eu preciso também ponderar isso. Quem sou eu, né, no dia, e quem é esse cara que vai se responsabilizar por entregar o empreendimento? Ele tem vários investidores. Eu tenho acesso a esses investidores. Não, são ocultos. Veja, eu tenho que ter um mínimo de lastro para saber de onde vem o dinheiro. Não existe milagre, né, Kowalski? Tem um colega de comissão, o Alceu, e ele fala que isso é uma operação, a incorporação é uma operação financeira, acima de tudo, né? O incorporador, ele organiza os agentes, né? Quem coloca o dinheiro, seja investidor ou seja banco, quem vai adquirir e me ajudar a rentabilizar, né? Enquanto eu edifico e no final eu entrego o empreendimento. Eu tenho que ter essas setas, né? Esses contratos muito bem amarrados, que senão não tem mágica, né? O empreendimento não acontece. E aí não sai do chão, problemas, e aí eu entro com uma ação, né? Você perguntava, o que eu faço? Entro com uma ação. Tá, foi jogada procedente, agora vamos achar o dinheiro. Não existe mais dinheiro. Né? Porque o cara ou era picareta, ou realmente faliu, ou não dimensionou bem o empreendimento dele, não tem seguro. Veja, eu vou receber 100% de nada. Né? Então... É que o pessoal se esquece, né? Mas eu tava lendo um livro agora que é o Sequestro, que chama, que foi falando da Encol, falecimento da Encol. 100 mil mutuários, parceiro. 100 mil pessoas que compraram um imóvel, que estavam ali, que acabaram não tendo o seu imóvel. Né? Eu acho que depois disso, né, veio a lei do patrimônio da afetação,
né, nos últimos anos. A lei da incorporação tá se remodelando o tempo inteiro, né? Sim, sim. Mas ali nesse marco foi muito importante, porque isso parou a construção civil em 99, 98. Foi um escândalo nacional, né? Era a maior incorporadora né, que existia. Só que não existiam seguranças jurídicas, né? E ela utilizava ainda, irmão, aquele modelo bicicleta. Não sei se você já ouviu falar. Não. Ele comprava um terreno, permutava um terreno, lançava o terreno, pegava o dinheiro daqui, comprava um outro terreno. Eu chamo por outro nome esse esquema, né? Na bicicleta. É um sistema meio piramidal, meio egípcio, assim, né? Alguma coisa assim. E a hora que foi ver, ele entrou em dívida e não teve capacidade de honrar e... Era o tigrinho da incorporação imobiliária. Num primeiro momento dá certo, mas, né, os riscos... A hora que o dinheiro para de entrar é o problema, né? Exato. Porque daí o indivíduo fala, tá, mas cadê o lucro? Não há lucro, há dívida, né? Eu não consigo terminar o que eu prometi, me comprometi a entregar sem o dinheiro. Você falou do patrimônio de incorporação e ele traz várias novidades, que são as comissões de representantes, né, Kowalski? Que é efetivamente exercer uma fiscalização. Não adianta só a lei prever. Sim. Né? As pessoas têm que participar. Hoje é muito comunitário a incorporação, né? Então, esses representantes, eles têm alguns poderes que eles podem exigir do incorporador a fiscalização. Isso tem que ser exercido, essa ferramenta tem que ser utilizada. Com certeza. Irmão, não tem nem o que te falar, meu camarada. Ó, deu 3 folhas de anotação aqui, da gente vai conversando. Se deixasse, eu acho que a gente ia mais longe ainda, só que tem horário. Agradeço demais, meu Obrigado, foi muito bom. Eu acho que isso que a gente fez hoje aqui, né? Às vezes não é muito divertido, às vezes a galera não olha muito, mas é o que salva vidas, é o que salva patrimônios, é o que vai criar tranquilidade ou às vezes desespero. É um assunto muito pesado, irmão. Obrigado. Eu acho que a gente entrou fundo em vários quesitos, vários tópicos aqui que, como a gente falou, não tem certo ou errado, tem as consequências das atitudes. E às vezes uma pessoa que não está avisada, né, das atitudes, ela vai levar uma consequência lá na frente, puxa, muito grande. Então, para você, meu parceiro, né, que está pensando em comprar um imóvel, toma todas as precauções necessárias, né, corra atrás, fale com o advogado. Você, dono de imobiliária, meu parceiro, puxa vida, cara, você tem uma imobiliária e não tem uma assessoria jurídica, pensa, você está vendendo imóvel de 5, 10 milhões às vezes, olha o tamanho do pepino que você se enrasca por causa de uma vírgula ou um contrato mal feito, né? O incorporador, né? A pessoa que está pensando também em se aventurar dentro desse mercado de incorporação, olha quanto detalhe tem que estar consciente para conseguir fazer, né? Então, Juan, né, vou deixar umas últimas palavras para você, passar um recado também, assim, que nem eu fiz aí para quem está entrando no mercado, mas só posso agradecer, irmão. Foi eu que agradeço. Bom, obrigado. Gente, espero que vocês assistam até o final, parece chato, né? Bom, a gente já tá no final, você tem que cortar e jogar lá para frente, né? Mas eu gosto muito de debater esses temas, porque como eu disse, o direito tá na vida, né? Tá na vida. Às vezes parece estar tão distante da gente, mas assim, eu celebrei um contrato de depósito do meu carro no estacionamento do shopping, né, sem saber. Então a gente faz uma diversidade, uma pluralidade de contratos muito grande na vida, isso tem impacto e a gente precisa estar consciente, né, dos contratos que são contratos essenciais do dia a dia, aqueles que realmente vão mudar o jogo para cima ou para baixo, né? Porque às vezes a pessoa rentabiliza tantos anos, é chamada lá no centro da cidade, né, por uma incorporadora assim num corredor obscuro, né, e aí o indivíduo fala, deixa aqui 25 mil, 30 mil para mim, assina aqui, você vai comprar um imóvel e a pessoa perde o dinheiro dela. Né? Então tem que estar muito ligado e sempre buscar assessoria de confiança de vocês. Só agradecer. Não esquece não, parceiro. Há milhares de anos a força era a espada. Era a espada que era a força de um homem. Hoje em dia, meu camarada, com isso aqui, com um advogado que entende direito, meu parceiro. Juan, você veio aqui no podcast, coloquei numas frias aqui, mas assim, eu acho que o intuito fez sentido pra você. Sim, com certeza. Agora me ajuda. Eu preciso de 2 pessoas, né? Que você me indique 2 pessoas assim, né? Que você lembra, né? Pra participar um pouco, que tenha conteúdo relevante, que faça sentido nesse mundo, né? Ou sobre consciência, sobre valores, sobre patrimônio, sobre dinheiro, enfim. Você tem 2 pessoas, você lembra de 2 pessoas, você pode me indicar? Tenho 2 pessoas aí. Manda. Camila Botaro, colega, doutora, advogada. Camila Botaro. Isso. Legal. E um cara que me colocou no mundo das franquias, né? Ives Navarro. Capaz, Ives Navarro, eu conheço essa fera aqui, irmão, bem lembrado. Remax. Isso mesmo. Né? É sobre isso.
Aqui a gente fala o que poucas pessoas falam, meu camarada. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta com outro episódio. Irmão, mais uma vez, brigadão de coração mesmo. Muito mais sucesso pra você. Espero que a gente possa fazer muitos mais conversas assim, porque, cara, isso aqui vale ouro, irmão. Vamos fazer vale só de história do território brasileiro. Porra, isso Fechou? vai ser legal. A gente coloca filosofia, um pouquinho disso aí também, modos de pensar. Vai ser legal, vai ser legal. Bacana. Já tá combinado. Valeu, obrigado. Valeu.